Posso fazer uma máscara em casa? Bom, eu acho que eu já respondi a pergunta, né? Poder pode, mas garantia de proteção tu não vai ter, né? Que materiais eu devo utilizar? Eu não sei dizer para vocês. Por mais boa vontade que eu tenha, eu não sou especialista em material, em tecido. Eu entendo de evidência biológica, de proteção biológica. Esses tecidos, a gente não tem evidência porque quem é que vai fazer um experimento neste momento de botar um tecido qualquer no rosto de alguém, mandar lá numa UTI, num local que tenha carga viral, que essa pessoa se exponha ao perigo de algo que nem vacina eu tenho, não tenho tratamento, e eu avalie quando ela se contaminar, qual é a carga viral que aquela máscara conseguiu absorver e qual que ela respirou. Eticamente, a gente não pode fazer esse tipo de experimento, né? Então, as pessoas estão usando, mas a gente não tem essa garantia para dar, até porque a gente, para dar garantias, a gente tem que ter um experimento ético, randomizado, ou seja, que as pessoas sejam testadas, sejam expostas e seja comprovado em laboratório a carga viral biológica. Dizer simplesmente que aquela trama de tecido segura o vírus não é suficiente, porque eu preciso saber se esse vírus, o que passa, está viável e quanto que está viável, e se essa viabilidade é capaz de infectar e desenvolver a doença. Porque pode ser uma infecção tão pequena que venha a dar, que essa capacidade seja, que o meu sistema imune consiga lidar com isso, né? Isso pensando numa pessoa ígida. Quando a gente trabalha com pessoas que não são ígidas, que têm alguma morbidade, né, como por exemplo a fibrose cística, que ainda é uma morbidade respiratória, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, para ter esse cuidado, a gente tem que ter muita higiene de mãos. A higiene de mãos, ela está muito associada ao desempenho da máscara, tá? Então, eu não sei que materiais tenha que utilizar. Agora, abre parênteses, sem testar biologicamente, alguns estudos têm mostrado que material de algodão, pelo menos com dupla camada, seja o mais eficiente. Não eficiente quanto uma máscara, que as pessoas fazem aqueles estudos de desempenho de tecido, de porosidade, de resistência, de umidade, porque esses tecidos aqui, gente, a gente está falando de tecidos que têm filtro, eles filtram partículas. Um tecido de algodão, ele não está desenvolvido para filtrar partículas, para esse potencial, e partículas tão pequenas, não quer dizer que ele não vai filtrar, mas a gente sabe, então, que fisicamente ele filtra, mas biologicamente o que passa a gente precisa ver se é viável. Então, se eu tivesse que, como último recurso, eu falaria de um tecido de algodão, pelo menos duplo. Alguns recomendam até 4 camadas, tá? Deixa eu ver. Se for máscara de pano, quanto tempo eu devo usar? Segundo o que está no site do Ministério da Saúde, que eu não vi a referência do estudo da evidência que marca 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eles dizem 2 horas. Então, a cada 2 horas, eu preciso trocar. Então, eu preciso avaliar bem se eu vou sair, se eu vou ficar 2 horas na rua, e se eu ficar mais que isso, eu vou precisar me higienizar para trocar a máscara e botar uma outra. Então, o que diz o site do Ministério é 2 horas. Agora, eu não sei qual estudo, qual é a confiança, se 2 horas está protegendo quanto. Ou se eu ficar 3, se eu ficar 4, quanto mais, quanto menos proteção. Se for máscara de pano, como é que a gente vai lavar? Tem que lavar. E daí agora a gente vai falar de uma coisa muito séria. O processo de limpeza de algo é um processo. Processo de desinfecção é outro processo. E processo de esterilização é outro processo. Quando a gente fala no processo de limpeza, é remoção de sujidade. Então, a gente vai pegar nossa máscara e vai lavar com água e sabão. Por que, Cláudia, que água e sabão eu tiro o vírus da mão e não vou tirar do pano? Olha, o pano tem uma trama. O pano não tem a camada que nem a gente chama chave fechadura, que o vírus se liga na pele e se gruda. Então, o sabão permite que ele se desgrude da nossa pele.
no tecido a gente não sabe como ele funciona. Então, por exemplo, tem um artigo que fala tecido, cobre, alumínio, plástico. Em plástico, em sacolas de supermercado que a gente traz para casa, que daí a gente tem que cuidar para não contaminar a nossa casa, ele está viável por 3 dias. Então, a gente precisa não só limpar as coisas, como desinfectar. Esterilizar a gente não vai fazer em casa, né? Isso fica a nível de laboratório, a nível hospitalar, neste momento, para ficar mais fácil a nossa conversa aqui dos modos que possibilitariam uma esterilização em casa, por exemplo. Mas não é o que a gente vai falar. A gente precisa essa máscara que utilizou, que a gente suspeita que está com Covid, que pegou da rua e me protegeu. Porque imagina, eu vou botar esse pano no meu nariz. Imagina se ele tiver vírus. É pior ainda. Então, eu preciso desinfectar. Se eu vou desinfectar, eu preciso botar numa solução à base de quaternário de amônio, de cloro. Né? Então, o que se recomenda? Que é bem barato e de uso bem comum em casa. Água sanitária. Não sei outros nomes técnicos, que boa, hipoclorito, seja o que for. Então, 1 litro de água sanitária para uma colherzinha de... 1 litro de água sanitária, não, desculpa. 1 litro de água para uma colher de água sanitária. Bota ali na hora, prepara na hora, porque ela tem que estar concentrada, tem que ter o cloro ativo ali. Vocês preparam na hora, deixa imerso 20 minutos e tá pronto. Certo? Então, esse é o cuidado que eu tenho que lavar. Tiro da água sanitária, lavo com água e sabão. Se possível, deixo secar no sol. Passo com ferro ainda para redobrar os cuidados. E era isso. Então, minha sugestão, não utilizem paninhos coloridos, bonitinhos, que nem tem um monte de gente vendendo. Porque quando a pessoa for fazer o processo de desinfecção, se ela usar água sanitária, que é altamente indicado, vai desbotar tudo. Então, esse cuidado a gente tem que ter, que seja um agente com agente ativo, né? Que é o cloro ou outro. A máscara cirúrgica, quanto eu preciso trocar? Então, a cada 2 horas. Essa máscara, ela não garante mais que 2 horas. Por que, Cláudia, que não garante isso? Porque ela protege contra gotículas e aerossóis. Se eu usar a máscara, o simples fato da minha respiração da língua bater no céu da boca já emite pequenas gotículas que vão estar muito próximo aqui. E isso vai umedecer a máscara. A máscara ficando úmida, ela não serve mais, porque a umidade, a trama se abre e o vírus passa. Então, a gente precisa cuidar da trama do tecido, né, e da umidade. E o que é indicado? Eu estou usando algo para me proteger numa situação que eu preciso me expor ao perigo, porque é melhor eu ficar em casa. Eu vou evitar ao máximo de falar. Eu não posso ficar falando, porque quanto mais eu falo, mais eu umedeço a máscara. E umedecendo a máscara, então, eu vou perdendo o meu grau de proteção. Ele vai reduzindo aos poucos. Essa máscara aqui, ela dura mais tempo, porque ela é mais cara, porque ela tem um tecido que aguenta mais tempo a umidade, retém. Então, essa eu posso usar continuamente por até 7 dias, mas se vocês forem usar essa para levar o filho no médico, alguma coisa assim, pequenas saídas, ela vai durar muito mais para vocês. Quando que eu vou botar essa máscara aqui fora? Não precisa ter isso, tá, gente? Pode ser só desse lado. Quando que eu vou botar essa máscara fora? Quando eu ver que ela tá cheirando, que ela tá úmida, que ela tá toda amassada, porque se ela ficou amassada, porque ela foi guardada úmida, então ela não serve mais. Tá? Então, essa é a periodicidade de troca. Deixa eu ver o que mais. Qual a forma correta de retirar? Eu já vou mostrar como que retira e bota. De descartar a máscara de proteção. Bom, em casa, se a gente tivesse no ambiente hospitalar, onde isso aqui está tudo contaminado, a gente descarta no lixo biológico, tá? Que é o lixo branco do hospital. No posto de saúde, a mesma coisa. Se a gente está em casa, a gente vai descartar no lixo comum. Isso aqui não é lixo seco, porque seco outras pessoas vão estar manipulando.